bom, hein, gente? Ainda bem que tem uma pessoa especial para abrir a porta, né, Gisele? Ai, que bom. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar a compartilhar agora a minha tela para dar as boas-vindas com flores. Afinal, é o nosso encontro. Ó, comecei pelo último, hein? É o nosso encontro de primavera. E é primavera, te amo, né? Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque eu sei que vocês já ouviram isso em vários encontros. Então, esse encontro teve uma super parceria do GG Belo Horizonte, Jacareí, Campinas e Vinhedo. Nos unimos para proporcionar essa noite gostosa. E fazemos parte do grupo de educadores Google, que comunidade incrível, que tem como missão discutir, compartilhar experiência e trabalhar tudo assim bem juntinho. Estamos longe, mas bem conectados. Então, conectados, nós informamos e, mais importante, nós inspiramos outros profissionais, outros professores, de uma forma bem divertida, bem light, divertida. Estamos aqui para mudar a educação. Ai, que delícia, hein? Uma aglomeração. E esse é o espírito do GG, colaboração e comunidade. E nossa palavra de ordem é conexão. Estamos todos conectados por todo o Brasil. Olha, gente, maravilhoso, hein? E se você não faz parte ainda do GG, por que você não funda aí um GG ou participa, vê aonde tem um GG na sua cidade? E por o mundo... Ah, o GG é chique, né, gente? Top capa de revista. Por todo o mundo. Siga-nos. GG Brasil, Google for Education, Inovar para mim, GG Governador Valadares, seja bem-vinda! Siga o GG Brasil. Nós temos muitas redes sociais e agora mais do que nunca, né, desde a pandemia já éramos, mas na pandemia os trabalhos foram intensificados. E hoje, gente, nós temos uma pessoa incrível que abriu a agenda. Você foi muito generosa conosco. Gratidão, porque a Cris Mendes, ela tem uma agenda, gente. Olha, realmente nós choramos para ela abrir um espaço e ela abriu. Cris, seja muito bem-vinda. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento para deixar à vontade. E hoje a nossa estrela com vocês, Cris Mendes! Nossa, mãe, mas eu tô até emocionada, viu? Com uma recepção dessa, tô me sentindo uma artista, gente. Olha, a felicidade é minha, viu, Sandra e todos os colegas que estão aqui. Né? É muito bom a gente poder estar junto de pessoas que estão buscando também, né, saber mais, aprender mais, refletir aí sobre o tanto de oportunidades e possibilidades que a gente tem na tecnologia. Então, eu estou muito feliz. Comecei a compartilhar aqui também meus slides com vocês. E foi um prazer aceitar o convite, né? Esse pessoal aí que está unido aí nesse movimento de fazer os encontros aí de primavera e outras ações. Quem está aqui seguindo sabe, né, o quanto que vocês têm se dedicado, e fico super orgulhosa, fico acompanhando, né, aqui do GG, Governador Valadares. A gente está conectados aí, colocar aqui, né, o meu coraçãozinho aí para vocês, que eu estou muito feliz de estar aqui. E vamos falar sobre pensamento computacional, né? Esse é um assunto que eu sei que alguns aqui já dominam bastante, para outros pode ser um pouco novidade, mas o que a gente vai conversar aqui é experiências, vivências, possibilidades de materiais, e a ideia é que a gente se inspire, né, colabore e que fortaleça essa comunidade tão bacana que é a comunidade do GG. Então, estou aqui de Governador Valadares, também representando o GG Governador Valadares, para se juntar aí nessa força-tarefa, né, que a gente tem de divulgar as ações. E o assunto aqui nesse momento que a gente vai conversar é o pensamento computacional, né? Coloquei várias perguntas, as perguntas movem o mundo, né, gente? Então, eu preparei aqui a minha apresentação com algumas dessas perguntas que às vezes surgem aí
no nosso dia a dia, lendo, às vezes participando de algum evento, e a gente espera que essas perguntas nos movam aí para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema que é pensamento computacional. Bom, e aí, um pouquinho da minha apresentação, né? Essa foto é antiguinha, mas eu falo assim, é bom a foto, né? Porque todo mundo fala assim, nossa, você continua nova. Eu falei, a foto tem uns 4 anos, então, ou mais, né? Então, a gente continua aí. Mas vocês me encontram aí também, estou colocando aqui para vocês já, Facebook, Instagram, vai ser um prazer se eu puder aí conectar com vocês, seguir vocês também. Estou aí desde 2016, mais ou menos, ou acho que 2016 que a gente fundou o GG, Governador Valadares, e aí também trilhei esse caminho das certificações, que muitos de vocês também já devem, né, saber, e a maior riqueza dessas certificações e desses movimentos é esse grupo que a gente participa, né, de conexões. Então, gosto muito e aprendo muito. E estar aqui hoje, de certa forma, tentando retribuir um pouquinho, né, do tanto que eu aprendo em comunidade nesses espaços. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Sou professora, né, trabalho no ensino superior. A minha formação de graduação, mestrado é em computação, e hoje eu também estou na pesquisa, né, atuo num programa de pós-graduação de mestrado aqui na Univale, em Governador Valadares, tenho doutorado em gestão e organização do conhecimento, então sempre aí, né, tentando buscar mais conhecimento, mais aprendizagem, para a gente poder avançar, né, nos espaços que a gente atua. Então, pensamento computacional. Às vezes, para eu que sou da área de tecnologia, né? Às vezes parece, que assunto fácil, mas eu tenho certeza que aqui a gente tem também, né, vários de vocês que já vêm estudando, lendo, até praticando. Sandra Elias é uma expert aí, já sei, em pensamento computacional, mas eu queria abrir esse momento aqui, né, embora todos vocês aí também possam abrir os microfones, fazer perguntas, né, mas a gente acaba seguindo um protocolo aqui, né, algumas regrinhas para a gente organizar. Mas eu queria, nesse momento, ouvir vocês pelo chat, né, dizendo aí com quem que você se identifica, né? Quando eu faço essa pergunta, o que você sabe, né, sobre pensamento computacional? Né? Você está aí como essa menininha do 1, ou já está um pouquinho mais descoladinha aí na 2, ou já está dominada no 3, né? Então, eu quero ouvir, eu não quero ler vocês um pouquinho nesse momento. Coloca aí se você é 1, 2 ou 3, né? A Adriana já falou que está no 2 aí, ó. Com quem que você se identifica? A Paola também. Então, tem gente aí, né, que já está um pouquinho mais descolado aí, já sabendo um pouquinho. Sandra, você é 3, Sandra, você está lá arrasando no Scratch, já está bastante aí inteirada. É claro que às vezes as pessoas mas será que sempre tem alguma coisa para saber mais, né? Então, eu acredito que vocês estão colocando no 2 aí, porque tem sempre um assunto novo. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje, então, nossa, a galera aqui, tá todo mundo se identificando aí, né? Já sabe um pouquinho, já tá assim, né? Um caso de amor. Bom, então, bom saber, né? Porque com esse feedback aí, eu sei que eu posso falar algumas coisas aqui, algumas não vão ser novidades, e eu também estou vendo que eu vou poder aprender muito com vocês, quando a gente abrir um espaço aí para interação, e onde vocês vão poder compartilhar também como que vocês estão vendo as possibilidades ou já desenvolvendo o pensamento computacional nos espaços que vocês atuam, né? Então, como eu disse, nós vamos seguir aí esse momento hoje, fazendo essas perguntinhas, né? O que é pensamento computacional, né? A gente precisa alinhar um pouquinho esse entendimento e depois seguir aí para a nossa caminhada dentro dessa conversa que, nesse primeiro momento, né, vai seguir talvez um pouquinho mais expositiva, nesse momento aí onde eu vou falar um pouquinho sobre essas trajetórias, seguindo essa sequência lógica de slide aí que eu coloquei, mas que vocês se sintam aí. Eu acho que no movimento aqui, né, Sandra, acho que a gente pode fazer um debate mesmo, conversa. Se alguém falar, né, tem a mãozinha para levantar, mas então podem também já abrir o microfone e falar, Cris, eu lembrei desse caso,
né, já fiz isso, fiquem à vontade, porque a ideia é essa, né? Eu acho que o encontro é ser próximo de todo mundo e que todo mundo aprenda uns com os outros aqui. E aí, nesse movimento, aí nessa primeira parte, só para a gente, né, trazer um pouquinho, como diz, né, sou professora, eu não consigo partir de nenhum lugar sem uma definição, tá, gente? Mas a gente tem aí falando, né, a Janete Wing é uma professora de computação, ela trouxe muito essa ideia de trazer esse pensamento computacional para fora, né, do âmbito aí de quem é do curso de ciência da computação, porque ela acredita e acreditava desde 2006 aí, nesse movimento de que esse pensamento computacional, ele pode ajudar muito a gente falando como uma metodologia mesmo para resolução de problemas. Então, é bem bacana a gente poder entender esse conceito do pensamento computacional a partir da Janete Wing. E olha que legal, gente, a Carol está fazendo um projeto, e aí, um projeto de mestrado com esse tema, né? Então, ótimo saber, Carol, depois você compartilha com a gente aqui, nos atualiza aí, né, sobre esse estudo que você está fazendo. Então, esse, né, é uma definição bem tradicional, quando a gente vai procurar sobre pensamento computacional, mas a gente tem também aqui, né, um brasileirinho aí, né, um pesquisador nacional aí, que é o Christian Brackmann, que se dedicou na pesquisa dele aí para trabalhar com o pensamento computacional, e eu gosto muito de destacar, né, esse capacidade aí que ele traz na definição, né, do conceito. Então, ele é uma capacidade criativa, crítica e estratégica, onde a gente pode empregar aí os fundamentos da computação em várias áreas, com a finalidade de identificar e resolver problemas. Então, a gente observa que o pensamento computacional, não necessariamente ele está associado ao computador, né? E aí, parece estranho, porque a gente vai trabalhar, e vou mostrar alguns exemplos aqui, da proposta de trabalhar o pensamento computacional, chamado hoje de desplugado, né? Ou seja, eu não preciso de computador nenhum, ferramenta tecnológica nenhuma para desenvolver o pensamento computacional. Por quê? Porque não necessariamente ele está associado ao computador, mas sim a uma capacidade, a uma estratégia, né? Então, existem alguns mitos aí, às vezes alguém associa assim, pensamento computacional é pessoa que tem muita habilidade com o computador, né? Ela tem muita habilidade de informática, e não tem necessariamente nada a ver, né? Porque a gente está falando aqui de um pensamento, uma metodologia e uma estratégia de resolução de problemas. Não se trata também de simplesmente só saber programação, né? Não é isso. E também não é nada com inteligência artificial, fazer computador pensar, né? Porque a gente vai fazendo algumas associações aqui, o que será isso? Então, quem chegou que nunca tinha ouvido falar no tema, né, sabe que esses conceitos que a gente trouxe aqui é o que aproxima mais, né, dessa habilidade que a gente considera importante de ser desenvolvida, inclusive está na BNCC, né? Então, trata-se aí de um assunto que tem tudo a ver e está relacionado aí com as estratégias, com as habilidades que a gente são requeridas aí nesse mundo de hoje, né? E aí, só para entender mais um pouquinho, né? Eu disse o que é, mas, né, vamos entender os fundamentos. E aí são chamados aí que existem 4 pilares dentro desse conceito de pensamento computacional, né? Então, o primeiro pilar seria a decomposição, o segundo, reconhecimento de padrões, terceiro, abstração, quarto, algoritmo. Todos esses pilares podem ser desenvolvidos, gente, com ou sem o uso do computador, né? Por isso que eu gosto muito de associar o pensamento computacional como uma estratégia de resolução de problemas. E aí, sim, ele vem como uma habilidade importante dos mundos atuais, né? Onde a gente tem complexidade em todas as áreas, e que essa habilidade para a resolução de problemas pode ajudar aí a área do direito, da medicina, né, da tecnologia, da educação, e entre outras. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esses pilares da computação, do pensamento computacional, e o primeiro, esse é decomposição,
né? Que é você identificar um problema complexo, mas saber quebrá-lo em problemas menores e mais fáceis de gerenciar. Intuitivamente, nós, como seres humanos, a gente tem a tendência a fazer isso, né? Mas isso vem como um pilar do pensamento computacional, porque ele é um fundamento aí, né, de como que eu uso como estratégia de resolução. Mas dentro da decomposição, significa a gente, talvez, quebrar em etapas, em passos, né? Aqui a gente tem essa representação que eu gosto bastante, né, onde a partir de um problema eu vou tentando segmentar isso daqui e vou resolvendo partes menores, né, porque isso nos facilita e torna aí o nosso trabalho mais fácil, né, entre aspas, né, mas a gente consegue estabelecer uma ordem. Então, seja para realizar um evento, às vezes fazer uma receita culinária, ler um livro, a gente tem essa tendência de decomposição. Como pilar do pensamento computacional, a gente está trazendo aqui como uma estratégia realmente de etapas, né, dos fundamentos do pensamento computacional. E é bem interessante você pensar assim, né, nesse movimento aqui de realizar os eventos do GG. Você tem que saber, gente, peraí, né, quem eu vou convidar? Qual que é o dia? Qual que é a arte? Né, a Sandra e o povo está nesse movimento, né, Sandra? Vocês tiveram aí que decompor o problema em partes menores e vocês vão, né, trabalhando para resolução e conseguir chegar lá no que vocês querem. Parece tão simples, né, gente? Todo mundo faz isso o tempo todo. Mas é um exercício. E eu vou falar assim, eu tenho uma disciplina que eu ministro no ensino superior, gestão de projetos, onde a gente depende muito, né, de estabelecer as fases, as tarefas, as atividades, e às vezes eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade. Então, trabalhar o pensamento computacional, né, dentro desse pilar, é a gente favorecer esse tipo de raciocínio para a organização, né, das tarefas, das demandas. E quem é professor aqui, matemática, pode até colocar aí de que vocês, né, onde que vocês atuam, de que vocês dão aula, porque vocês já podem começar. Opa, peraí, esse exercício aqui eu faço na minha disciplina, né? Quando eu dou um trabalho, quando eu dou um projeto. Então, né? Você pode agora começar a entender melhor, né? O que é esse pensamento computacional e enxergar que você já vem desenvolvendo isso, seja na disciplina de português, de educação física, de artes, né? Então, é uma forma aí de vocês já irem se identificando com o pensamento computacional. E o próximo é o reconhecimento de padrões, né? Então, o que é, né, os problemas que acontecem, né? Quando a gente fala problemas, é no sentido de desafios profissionais que a gente tem que resolver no dia a dia, né? Enquanto professores, a gente, né? Como que eu vou preparar uma aula com o uso de uma tecnologia específica? É um problema a ser resolvido, né? Como que você vai trabalhar no pensamento da solução desse problema? Eu tenho que exibir um vídeo, eu tenho que exibir um slide, e de repente, às vezes, você tem que fazer uma coisa que você nunca fez. Mas o que é a nossa ideia? Né? É a gente ir pensando, será que essa solução aqui, ou esse problema, é parecido com algum outro que eu já resolvi? Né? Como que eu fazia para resolver esse? Será que essa estratégia? Então, é a gente trabalhar, né, dentro de um raciocínio onde a gente vai tentando ver o que se parece, o que é familiar e como que a gente pode buscar uma solução, né, baseada naquilo que a gente já conhece como ponto de partida, né, para resolver um outro problema. E aqui, né, a gente faz isso muito do nosso dia a dia, né? O que é comum nessa figura? São aves. Então, a gente vai fazendo algumas associações, perguntas muito elementares, mas que dentro do nosso raciocínio, eu estou respondendo porque eu associei um conjunto de padrões similares, né, com o que eu conheço, e aí consigo responder. Né? A mesma coisa, o que vocês, né, vocês podem fazer esse exercício aí. Qual que é o próximo número da sequência? Todo mundo aqui vai acertar, né? Quem quiser passar aí, coloca no chat aí qual é o número da sequência. Mas como é que você chegou nesse raciocínio? Né? Você decompôs, você associou alguma coisa que você conhece. Mas, né, e para problemas complexos?
né? Sandra Elias aí, ó, parabéns, estrelinha para Sandra, gente, pode colocar estrelinha para ela aí. E aqui, quando a gente está pensando, né, cura de uma doença, né, então, como é que eu vou partir aí, né, tem que fazer, eu vou buscando, né, reconhecer padrões, eu vou buscando decompor o problema, então, aí, né, estou aplicando aí esses fundamentos do pensamento computacional, tá? Então, já estamos no segundo pilar. E esse próximo pilar aqui, né, é o foco na abstração. O que eu posso eliminar ou descartar dentro desse processo aqui, né, que é irrelevante para esse problema. Então, né, tem aí também essa estratégia da abstração. Uma aplicação aqui, um exemplo. Né? Olha que lindo esse mapinha aqui do metrô. Deixa eu ver de onde que é esse metrô aí, gente. Quem conhece? Deixa eu ver aqui de onde que é, que eu não lembro mais de onde que eu tirei essa figura. Parece São Paulo, hein? São Paulo, não é? Tem gente de São Paulo aqui que vai me ajudar aí. É de São Paulo. Bom, é São Paulo? Beleza. Todo o mapa de São Paulo. Isso. Então, o que acontece nesse metrô? Gente, ele tá tão bonitinho, você imagina, será que essa estação azul, ela é retinha assim mesmo? Né? Olha só, uma linha linda, né? O metrô anda dessa forma aí nesses pontos? Provavelmente não, né? Mas na hora de representar isso, foram abstraídos, né? Se tinha curva, se tinha, né, um pouquinho de curva, se tinha um pouquinho de relevo ali. Por quê? Porque dessa forma aqui eu crio uma representação muito mais fácil, né? Todo mundo aí vai saber que a linha azul, né, de norte a sul, por exemplo, aí, né, ela percorre e eu consigo guardar isso. Então, de certa forma, o que eu apliquei nesse processo aí? Uma abstração. O que era importante? As pessoas saberem quais eram as linhas, né, o que tem de sequência de uma linha para outra, e que, de uma certa forma, faz sentido dentro do mapa da cidade. Então, nesse exemplo aí, uma abstração, né, do cenário foi feita e permite todo mundo guardar muito melhor, né, essa imagem aí do metrô. E, por último, o quarto pilar, vem o algoritmo, né, que seria como criar passos, e aí esses passos podem ser executáveis pelo computador, né, mas não necessariamente eu tenho, né, todo o algoritmo é executado pelo computador, eu posso ter um fluxo, né, um processo descrito em algoritmos. Na área de medicina, se aplica muitos algoritmos para diagnósticos e eles não são executados no computador, né? São executados por médicos, né, profissionais de saúde que tomam decisões baseadas num algoritmo para um determinado, às vezes, diagnóstico ou, né, escolha de um determinado procedimento que vai ser indicado. Então, esse é o último pilar. Muitas vezes reduzido, as pessoas reduzem o pensamento computacional só nesse algoritmo, né? Mas eu queria hoje fazer essa conversa, porque a perspectiva que eu tenho, né? Eu ensinei programação 1 há muitos anos, nos cursos, né, de computação que a gente tem aqui na Univale, e aí eu era professora de programação 1, né? E tinha aqueles alunos que já chegavam, a gente explicava, eles já saíam, né, criando, eles tinham essa capacidade, assim, né, do raciocínio ali muito, muito rápido, né, de entender isso. Mas outros tinham muitas dificuldades. Eu não entendo, mas como que isso vai funcionar? Né? Porque, às vezes, a gente já queria que ele chegasse lá no algoritmo, mas ele precisava ainda desenvolver a capacidade de decomposição, de abstração, né? Quando a gente chega no algoritmo, e aí sim, nesse código, né, nesses risquinhos aqui que a gente tem, dessas linhas, né, desses montes de ifs aqui que aparecem numa linguagem de computador, a gente, de certa forma, está aplicando os outros pilares, né, que é o reconhecimento de padrões, abstração, decomposição, mas não necessariamente eu preciso de chegar nesse estágio aqui de desenvolver um programa de computador para desenvolver o pensamento computacional, né? Porque a gente quer entender que ele é uma estratégia, e eu gosto de usar
o entendimento de pensamento computacional como uma metodologia, fico tentando escrever com essas canetinhas, gente, mas minha letra sai muito ruim, ainda não dou conta, né? Mas eu gosto de enxergar esse pensamento computacional como uma metodologia ou uma estratégia, né, de solução de problemas, onde eu vou aplicar esses passos que a gente falou que são os chamados pilares do pensamento computacional, né? E é claro que quando eu estou explicando aqui dessa forma, a gente está querendo, né, dizer que tudo é muito bonitinho, existe a caixinha, os pilares. No dia a dia não é assim. Quando a gente estiver aí trabalhando com os nossos alunos, né, dentro das nossas atividades, nós vamos poder enxergar esses passos aqui, mas nunca que eu estou falando com meus alunos, gente, agora vamos decompor, gente, agora vamos identificar padrões, né? Porque o processo, ele flui de uma maneira, onde às vezes você estabelece lá, hoje a gente vai desenvolver aqui dentro de sala de aula, a gente vai criar um game, né, um jogo, e esse jogo a gente precisa de identificar como resolver, como encaixar as peças, como criar alguma coisa, e ali, né, você naquele momento pode ser que você esteja trabalhando esses pilares de decompor, identificar padrões. Eu estou trabalhando com aprendizagem baseada em projetos. Olha, os seus alunos vão ter que pensar em alguma estratégia de criar soluções, né? Talvez criar alguns passos, algumas coisas, e eles estão, de certa forma, aplicando o pensamento computacional. E aí o que a gente vai ver muitos aqui de vocês assim, nossa, já encontrei, né? Vivo fazendo isso e nem sabia que era pensamento computacional, né? Na área da tecnologia acontece muito, né? Você chega para ver sala de aula invertida, vocês viram lá esse nome, nossa, eu vou ver que metodologia nova é essa. Aí quando você começa a ouvir, alguém começa a falar assim, gente, mas desde que eu, né, me ensino que eu comecei a ser professora, que eu faço isso, né? Mas aqui a gente às vezes não tinha, como se diz, ligado essa luzinha, né, para saber que isso é uma metodologia, que alguém, né, vem estudando, mostrando, encontrando resultados. E aí, depois que a gente começa a ouvir, a gente passa a acender, né, aquela luzinha para saber que a gente está trabalhando dessa forma com os nossos alunos, né? Enquanto eu estou falando aqui, eu acabei não conseguindo ler, acompanhar muito vocês, né, pelo chat, mas eu vi que a Adriana tem colocado aqui que na hora que vai fazer essa preparação de aula, né, focar aí o que a turma vai, de certa forma, abstrair, você pode, sim, estar incentivando esse tipo de pensamento, né, onde a abstração, ela favorece o quê? O foco, né? Vamos focar no que é importante, gente, né? Na hora de pensar numa resolução né, na matemática, a gente precisa muito trabalhar com essa abstração. Então, mas como dá para fazer isso também no português, na história, na geografia, né? Eu vejo isso lá na disciplina de gestão de projetos, onde também dá para fazer isso, né? E entendido, então, um pouco desses fundamentos, né? Como essa parte teórica, né? Da explicação aqui, a gente quer saber, né? Para que a gente vai precisar disso? Então, todo mundo que está aqui é professor, coordenador, pedagogo, está envolvido na educação, né? Imagino que sim, né, Sandra? E aí vem essa pergunta, né? Mas isso é importante, para que a gente precisa disso? Não é isso, Sandra? A maioria aqui é educador, né? Verdade. Eu faço muito isso com meus alunos, ainda mais os pequenos, a primeira atividade. O que você faz quando você acorda? Essa é demais, né? É ótima, né? Ela escova o dente. Ué, mas você não abre os olhos? Eu me espreguiço, gente, não sei vocês. Primeira coisa que eu me espreguiço é falar assim, não acredito que esse celular tocou agora e vou desligar, adiar mais uns minutinhos, né, Cris? Esse é um ótimo exemplo, né? Abstrair, depende do nível de detalhes que você quer, né? Então, tem gente que fala assim, eu vou para a escola. A primeira coisa que ele faz, ele vai para a escola. Mas qual o nível de detalhe que eu estou pensando, né? Então, fazer esse exercício aí. E a ideia de que hoje se fala, né, nesse pensamento computacional, uma das necessidades é essa habilidade, né, desenvolver essa habilidade analítica, né, para resolução de problemas, independente, né, de qual área que seja,
E a gente tem hoje também, né, esse desenvolvimento tecnológico da inteligência artificial. A gente não quer se tornar máquinas, mas a gente acredita muito que as tecnologias, elas vão poder ajudar o nosso trabalho, né? Há muito se fala aí que essas tecnologias têm que vir para a gente automatizar algumas coisas. Então, eu gosto muito de dar o exemplo do despertador do celular. Então, tem gente que tem uma rotina. Às segundas, ele tem aula cedo, então ele precisa do despertador, acorde às 5 horas da manhã. Às terças, o horário dele é mais tarde, então ele vai poder acordar às 7 da manhã. Mais tarde de professor é 7, né, gente? Alguém se identifica aí, né? No sábado eu gosto que o despertador toque, sei lá, 9 horas da manhã. No domingo eu deixo desligado. Então, essa rotina de programação do seu computador, ela pode ser, do seu celular, do seu despertador, né? Quer dizer, ela pode ser programada no seu celular. Muitas pessoas já fazem isso. Então, de certa forma, você está usando ali essa habilidade, né, de criar uma programação, é um algoritmo, né? Não deixa de ser uma instrução, onde você determina como que aquele dispositivo vai funcionar para ajudar a sua rotina. Então, a gente acredita que, principalmente aí com a internet das coisas, né, com os smartphones, os smartwatches, né, então a gente vai poder ter esses componentes e aplicar, então, a decomposição, a abstração, o algoritmo favorece a nossa interação. Mas não é só na computação que essa lógica se aplica, né? Então, a ideia é trabalhar com esse tipo de pensamento, porque essa lógica, né, da abstração, do reconhecimento de padrões, ela nos ensina a pensar também, né? O que acontece se eu tomo essa decisão? Né? Se eu escolho isso, o que isso gera de resultado? Então, isso nos ajuda a pensar aí a resolução de problemas. E eu gosto também dessa frase aqui, né, de que a gente precisa programar para não sermos programados, né, o entender como que funciona. Então, por mais que a gente, às vezes, ache que possa ser difícil, né, é uma coisa, às vezes, muito técnica, mas saber como é que funciona, né, em alguns momentos vai dar afinidade também, a gente tem habilidades diferentes. Eu gosto muito de dar o exemplo da dança, né? Eu acho lindo quem dança, fico vendo lá, gente, mas não é para mim, sabe? Eu não tenho muita habilidade com dança, com música, mas eu tenho habilidades para as outras coisas. Mas ainda assim eu gosto de assistir, saber como que é. A Sandra Elias vai me ensinar a dança aí, tá vendo? E aí, às vezes a gente não vou ser, no meu caso, nunca vou ser uma dançarina, talvez, né, expert, mas eu gosto de saber, eu gosto de me desafiar, saber, né, como é que funcionam os ritmos. Então, saber como que, né, se estabelece aí é um ato, né, que eu acho que eu recomendo a todos. E aqui nesse cenário, a gente quer saber, né, de como usar isso na educação. Então, estou chegando aqui, né, para a última parte, que daqui a pouco a gente poder conversar, trazendo alguns exemplos, né, dessa formação do século XXI aí, onde a gente tem essa aprendizagem aí baseada na resolução de problemas e que esse tipo de metodologia ou estratégia pode ser usado aí, né, como ferramenta para os nossos desafios aí dentro da sociedade. E aqui tem esse infográfico, falando um pouquinho dessas competências e trazendo aí, né, já como a quinta competência aqui, né, da BNCC. Aqui eu vou ter que dar um zoom, não sei se eu vou conseguir, mas aqui dentro desse destaque da cultura digital, aqui eu perdi meu, mas vocês estão visualizando aqui, eu tenho aqui essa estratégia de trabalhar as tecnologias e o pensamento computacional vem sendo, né, inserido nessa quinta competência geral da BNCC, né, onde vem aí compreender, utilizar e criar tecnologias digitais e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então, quando a gente entende assim, né, que esse criar, a gente pode também
trabalhar com essas ferramentas, né, com esse pensamento computacional aí dentro dessa competência, para desenvolver essa competência. E tem um pessoal muito engajado, né, que é o pessoal aí do Centro de Inovação para a Educação, né, que é o CIEB, a Educação Brasileira, que eles vêm trabalhando, né, com um currículo de referência. O site deles, gente, é riquíssimo, e eles trabalham aqui, né, com esses 3 pilares, o da cultura digital, o da tecnologia e o do pensamento computacional. E o que eu tenho aqui? Aqueles 4 pilares, abstração, algoritmos, decomposição e reconhecimento de padrões, né? Não está naquela ordem que a gente mostrou, mas vocês já entendem aqui, né, que esse pensamento computacional vem associado aí a esses pilares, né? Então, compõe aí esse eixo, né, de pensamento computacional, a capacidade de resolver problemas a partir de conhecimentos e práticas da computação, englobando sistematizar, representar, analisar, resolver problemas. Então, quem quiser, depois eu vou colocar esse slide para a Sandra, né? Já tá, só falta passar o link aí, já está compartilhado depois para vocês usarem, para vocês acessarem esses sites e ficar como referência, né? Para quem vai trabalhar aí essas possibilidades. E aqui, esse material do CIEB é muito bacana, porque eles já têm várias práticas desenvolvidas. Quem que conhece esse material, hein? Fala para mim aqui, a Adriana falou que, né, ela quer, mas esse material do CIEB, eu devia ter deixado o link aqui, mas eu posso passar. Você conhece, Sandra, esse site? Eu conheço. Oi, Cris. Pode falar. Eu conheço de uma live que o professor Christian divulgou, como você entrar no CIEB e você ver cada etapa do pensamento profissional. Então, isso está dentro do CIEB. Isso mesmo, Cris. Unidade, tem tudo certinho lá, eu achei muito interessante. Ele é bem legal, porque é isso mesmo, né? Então, a Cris já até ouviu o Christian, né? Vocês encontram aí material deles na internet. O que eles fizeram aqui? Eles já colocam, eu quero educação infantil, não, eu quero trabalhar o 5º ano do ensino fundamental 1. Eu quero trabalhar o eixo pensamento computacional. Opa, eu quero trabalhar abstração. Aqui, né, tem a habilidade e meio que já uma orientação de como que você pode, né, com ideias, gente. Porque, né, assim, cada um tem que se adaptar, cada turma é uma, cada contexto é um, mas essas ideias fomentam a nossa criatividade, né? Então, vale muito a pena conhecer esse material, que eu achei, assim, muito bem organizado, né, e que vem aí para somar e facilitar, porque a gente que está na educação, a gente quer coisas práticas, e eu achei ele muito prático, né, para a gente pensar como aplicar na educação, pensando aí, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, né, que pode ajudar bastante, e que dá ideias para trabalhar ensino superior, ensino médio também, viu, gente? E aqui, seguindo aqui agora, né, para nessa fonte aí, só para a gente se inspirar um pouquinho mais, tem esse material aqui, que é o computação desplugada. No Brasil, existe esse termo, né, sendo trabalhado aí, em inglês é o unplugged, né, mas o desplugado significa o quê? Posso trabalhar com jogos, materiais impressos, né, tabuleiro. O Christian tem um site hoje que é o Pensamento Computacional, não lembro se é o .com, né, mas ele inclusive coloca lá vários arquivos para download, onde a gente pode trabalhar esses conceitos. Esse material a gente encontra na internet, ele traduzido, uma publicação digital, que pode ser útil aí, né, para quem está trabalhando com isso, explorar. Esse outro material aqui é o Programa E, que também é um material todo publicado pela Fundação Telefônica Vivo, aí, Fundação Lehman, voltado para ajudar aí a gente entender e trabalhar com estratégias. Então, quem quiser depois conhecer um pouquinho aí desse material, no meu está carregando aqui, é um material super bem diagramado, sabe aquelas coisas que inspiram, assim, né, um material colorido, vou até compartilhar aqui com vocês,
né? Porque ele é todo inspirado, assim, né, nessas fontes, cores. É um material que está disponível aí com licença, né, aberta para a gente poder salvar, compartilhar. Então, vocês têm aí também esse material super bacana para explorar a ideia aí desse... Deixa eu ver se apareceu para vocês. Apareceu, né? Mas parece pequenininho. Depois vocês podem pegar o link e vamos voltar aqui para essas dicas para a gente abrir aí para nossa troca de experiências. Esse aqui sim, né? É o site do Christian, onde aqui tem essas ferramentas que são, né, disponíveis aí, inclusive deve estar até mais atualizado, são atividades que podem ser trabalhadas aí, né, onde eu desenvolvo os pilares sem necessariamente estar envolvendo o uso do computador, né, então isso é bem bacana. E, claro, né, a gente não dá para falar desse pensamento computacional também sem mencionar essas ferramentas que hoje a gente tem para a criação de blocos. O olhinho da Sandra brilhou, gente, porque ela ama ensinar isso, né? A garotada aí super se identifica nesses desafios. Quando eu uso também, né, eu vejo que tem um engajamento, assim, deles, porque eles ficam... é desafiante, né? Essas ferramentas de programação em blocos. Então, a primeira delas é o Blockly, né, que é um site mantido até pelo Google, onde a gente tem vários desafios aí, e não dá para mostrar aqui agora, senão vai ficar pouco tempo para a gente conversar, mas vocês sabem, não precisa de instalar nada, mas precisa de ter internet, né, a ferramenta online que dá aí para resolução de problemas. Outro é o Scratch. Quem mais aqui é fã de Scratch, gente? A Sandra é a número 1, né? Quem mais aí trabalha com isso, né? Fazem coisas incríveis, né? Eu acho que resolução de problemas com Scratch dá para aplicar em todas as disciplinas e é um universo muito bacana, né? Eu conheço, já explorei a ferramenta, mas eu não uso no dia a dia. Mas quando eu entro lá na plataforma e vejo os projetos, eu fico, né, encantada, porque tem muita coisa bacana. E é uma comunidade também, né, Sandra? Muita gente disponível para ajudar, trocar ideia, é muito bacana. E o Code.org também, né, num movimento aí de material organizado, incentivando essa programação por blocos, alternativas aí, cada um às vezes se identifica com uma plataforma, né, de uma forma, também aqui trazendo como possibilidades aí para vocês. E, né, só nos resta, gente, né, mergulhar nesse mundo, explorar, conhecer o que pode ser útil para você aplicar. Nesses tempos aí nossos de pandemia, de ensino remoto, né, a gente ficou aí muito imerso nesse cenário aí dessas ferramentas e possibilidades. Então, a gente tem que ter, de certa forma, alguns cuidados, né, porque não dá para dominar todas as ferramentas. Eu sei que passei muitos links aqui para vocês, né, alguns livros desses aí, vocês viram, tem 200 páginas, 130, né, não dá para sair querendo ler isso tudo de dia para a noite, mas façam uma curadoria, né, vão aí aos poucos, pensando o que pode ser útil para vocês, né, numa próxima aula, o que pode ser útil num projeto para o próximo semestre, e com isso vocês vão aumentando aí o repertório no desenvolvimento dos seus planejamentos, né? Sou muito fã de projetos interdisciplinares, acho que isso favorece para o aluno, né? O mundo é interdisciplinar, não adianta a gente querer ficar colocando em caixinha, porque não existe isso. A gente está o tempo todo aplicando aí o português, a matemática, a história, a arte. Então, acho que a gente, né, precisa ter aí esse entendimento. E vocês podem, né, trabalhar aí com concursos, desafios, hackathons, ideatons, né, muita coisa aí que dá para ser trabalhada com os alunos e que vocês, né, depois aí compartilhem os resultados, me chamem para uma próxima rodada aí do encontro, já relatando o que vocês, né, as aventuras aí, por onde que vocês passaram,
Então, isso é muito legal. E, né, a gente não pode sair daqui sem retomar essa pergunta, né? Por que nós vamos aí ou precisamos desse pensamento computacional? É a pergunta que eu faço aí para vocês. Quem quiser responder por escrito, responde, ou então só nos pensamentos, né? Mas tentem buscar aí esse entendimento. Não é para andar na moda, né? Não é para deixar o aluno alegre e contente. É entender que o pensamento computacional, né, tem possibilidades aí para nos ajudar na resolução de problemas, criação, né, de novas estratégias. Então, é isso que a gente acredita aí sobre a importância desse pensamento computacional, né? Mas fique à vontade aí para dormir com essa pergunta e acordar, né, com as ideias aí, tá bom? E, né, se quem quiser aí depois ir por esse caminho aqui, uma das respostas possíveis, né, é que esse pensamento computacional, ele pode ajudar aí na resolução de problemas, colaboração, inovação, criatividade, comunicação, pensamento crítico, né, que é o que todo mundo sempre precisou, né, e continuamos precisando aí para esse cenário, tá? Bom, estou despedindo só do slide, viu, gente? Quero continuar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho. Estou vendo que a Gisele já colocou aí um formulário, né, de feedback. Respondam, podem dar ideias. Um recadinho, sem querer eu coloquei o link errado de cima, por favor, entre no de baixo, de cima. Beleza. Desculpas. Tudo bem, Gisele. Então, né, tá aqui para vocês responderem. Coloquem aí o feedback, se inspira, né, esse pessoal aí que está trabalhando na organização do evento. E quero agora saber, né, que ideias que surgiram e aquele momento assim, né, que Cris, eu já fiz isso e deu certo, os alunos gostaram. Olha, tem o Alexandre aqui, gente, olha que bacana, né? Tenho certeza que o Alexandre deve ter um monte de experiência, de caso aí para contar, né, de aventuras deles, que ele já fez aí com os alunos, e queria ouvir, então, acho que esse momento agora é para isso, né, o que fez sentido aí para vocês, que ideia que acendeu, podem ficar à vontade aí para contar, gente. Vamos conversar agora, né, Sandra? Gente, aproveitem essa musa computacional. Aproveite, abra o microfone, pergunte. Olha, a Crisca tá, é a Cristina. Vamos lá, Xará, conta para mim aí das suas aventuras. A minha primeira aventura foi ver a Soraya Roberta lá no Instituto Anísio Teixeira falando de pensamento computacional. E aí ela fez um doutorado e mestrado, tudo em cima disso. Então ela fez poesia compilada. Eu sou da artes visuais, eu já tinha visto, nós fizemos uma coxa de retalhos na faculdade com poemas, né? Para a Coralina, e fizemos um paralelo com as artistas do México. E aí depois eu não vi mais isso, né? Aí depois, quando eu vi da Soraya, eu falei, nossa, gente, eu já vi isso. Então isso é pensamento computacional? Ela fez com a poesia, né? O bordado, então todo o processo. E a entrevistadora lá, a Geisa, lá do Instituto Anísio Teixeira, falou para ela que a outra autora, Cristine Liu, diz que a gente, mulheres, já usa o pensamento sem saber, né? Porque o tricô era programação, a cozinha é química, né? E a costura é matemática. Então a gente só não sabe os nomes, mas a gente já usou, né? Eu achei bem interessante. Eu tenho visto uma das unidades do pensamento computacional que é com o grupo do Microbit. Então, eles estão bem nessa parte do digital. Então, estão usando o Scratch Junior para nomear. Então, está bem interessante, porque, assim, é o processo da inserção do movimento dentro do slide, do palco, né? Então, eu estou entendendo o Scratch, Sandra. Agora eu estou entendendo o Scratch normal, né? Porque é passo a passo. Então, isso para a criança e para a gente, eu acho que vai ser bem interessante, porque é organizar, né, gente? Então, sim. E o Scratch... Até chegar onde a gente está, né? E o Scratch, assim, né, para eu conseguir desenvolver, eu tenho que praticar a abstração, a decomposição, né? Então, é uma forma muito... assim, já unificada para a gente desenvolver esse pensamento computacional. Mas não é só por meio dele, igual eu disse, dá para fazer isso, né, em outras estratégias, a Cristina até, né, trouxe alguns exemplos
aqui. Eu vou finalizar já. A Soraya Roberta tem uma página que ela fez um guia para a família. Ai, quero ver, compartilha aqui. Que é pensamento computacional para a família. Como é que faz a inserção da família, né? Então, a ação, o idoso, a criança. Como é que foi esse manual? É interessantíssimo, assim. Olha o que uma live traz para a gente, né? Finalizando do professor Christian, ele vem falando de todo o pensamento computacional, como é feito no mundo, desde a Austrália, a participação dele na BNCC. Eu passei o link para a Sandra colocar aí depois. Ah, que bom. Na Argentina já tem os cadernos assim, nós temos a BNCC, na Argentina já tem os cadernos assim, do infantil ao ensino médio, tudo pronto, assim, o que o professor vai usar, sabe, assim, tudo já organizado, né? Nós temos a BNCC, aí ele faz esse paralelo, ele indica tudo lá, ele indicou o currículo do CIEB, então 2020 foi em pânico, né? Mas foi muito da gente buscar, né? Foi muito gostoso isso, né? Conheci a Sandra num curso de Arduino. Eu falei para o professor de Arduino que não foi o Arduino, foi a abertura para o mundo, né? Que a gente foi vendo todas essas ferramentas, né, gente? Agora é a organização, né? Mas é isso, muito feliz de estar aqui, obrigado. Obrigado, Sandra, mais uma vez. Ai, eu adorei conhecer você, Cris. Achei, né? Eu vou ficar coladinha aí também, né? Porque eu já vi que você tem uma bagagem aí. Né? A gente tem só que organizar, né? Exatamente. Muito legal. Cristina, ela dá tantas dicas para mim, meu WhatsApp, assim, eu adoro. Às vezes a gente fica horas conversando. Eu vejo a hora de chegar o presencial para nós tomarmos um café. Aliás, todos nós, né, gente? Encontrem, gente. Pão de queijo, né? É isso aí. Todo mundo querendo, né, gente? Ah, mas eu queria saber quem mais aí, né, já andou se aventurando. Carol, volta aqui, conta pra gente aí o que é esse seu projeto. E Alexandre também, já que você levantou a mão, fala aí, conta das suas experiências. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar com vocês. Cris, uma honra. Eu estava numa formação, inclusive era um hackathon, né? E aí, o que eu acho que é muito curioso, o que é muito legal, o que é importante quando a gente pensa no pensamento computacional é que todo mundo relaciona isso muito à computação, né? À programação, e que a gente tem que desvincular isso. O pensamento é muito importante. Então, a base, né, da decomposição, da abstração, dos algoritmos. Então, mas o que acontece? Todas as vezes que você fala do pensamento computacional, as pessoas levam a tecnologia. Então, é muito legal quando você expôs do Christian, eu peguei só no finalzinho, mas eu conheço muito o trabalho dele, estudo muito o que ele coloca, dessa ideia. E abstração existe na matemática há muito tempo, decomposição há muito tempo na ciência. Então, o que é legal? Que a gente consiga entender que isso já existe no nosso dia a dia escolar. É que a computação, ela entrou de um jeito, e devido à pandemia, então, parece que ela acelerou todo esse processo, ela trouxe para a gente uma coisa que, assim, pô, eu preciso aprender computação, mas não é isso que a gente quer ensinar, né? Não é isso que a gente vê como o pensamento computacional, é a maneira como a gente enxerga o pensamento computacional nas outras áreas, o que é uma dificuldade, viu, Cris? A gente, assim, eu tenho estudado bastante, sofrido para isso. É tão legal quando você fala de um hackathon, quando a gente fala eu trabalho bastante com Scratch, trabalho com Code, trabalho com todas as plataformas, foi maravilhoso ver tudo isso, mas quase sempre é ligado à computação. Eu vou dar um exemplo que eu falei na aula de hoje, inclusive, né? Foi uma aula que a gente estava falando sobre o que você vê. Era um projeto usando o Google Slides, e é assim o que você vê. E aí era o que você vê pela janela, o que você vê no espelho e o que você vê com a tecnologia. Então, eram 3 slides, e aí o que ele vê pela janela? Então, eles olhavam para a janela e falavam, eu estou vendo a árvore, eu estou vendo o carro, eu estou vendo... Falei, não, mas não é essa janela. Na janela do meu quarto? E aí começou, na janela. Daí eu falei, não, eu quero que você veja quais são as possibilidades de outras janelas. As janelas mesmo. E aí alguns falaram, as janelas do Windows. E é muito legal isso, porque começou a rolar janelas. E eles viajaram, porque eu falei que olhar pelas janelas é olhar um futuro. Quando eles falaram do espelho, eles falaram, eu me vejo. Eu falei, legal, mas quem é essa pessoa atrás do espelho, né? O que ela faz, o esporte que ela pratica, a comida que ela gosta. E aí a tecnologia. E é muito legal, porque não sei por qual motivo que eu consegui amarrar, mas eles não falavam só da tecnologia.
Eles falavam dos caminhos que a tecnologia. Então, foi muito legal, porque eu falei, pô, eu tô com pensamento computacional nessas crianças. Eles não estavam pensando no equipamento, eles estavam pensando no que a tecnologia trazia para eles como um pensamento. Então, assim, das aulas online, é muito legal isso, assim, não é o equipamento, não é o pensamento das aulas online, da facilidade de estar em qualquer lugar, quartos e quintos anos, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Uau, você arrasou na atividade e os seus alunos arrasaram também, né, nas respostas. Eu queria ser aluna do Alexandre, Cris, Pois eu queria ser uma aluna dele. Gente, o pessoal já está saindo, mas não saiam, não. Posso tirar uma foto de vocês? Isso, vamos fazer a foto e a Carol vai voltar para falar. Carol, quero te ouvir aí nesse projeto. A Cris vai dar aula, ela vai ficar até umas 8 e pouquinho, porque ela dá aula. Isso, daqui a pouco, gente, também estou nessa sala de aula aí. Gente, posso... Ai, que lindo que tá aqui, gente. Maquiador, por favor, é a hora que você vem retocar aqui a maquiagem, o cabelo. Então, vou contar, tá? Que nem eu falo para os alunos. É abacaxi que eu falo. 1, 2, 3, já. Abacaxi. Gostei. Gostou do abacaxi? Gostei. Tirei. Ótimo, obrigada. Continua, Cris. É que eu não podia Obrigada. perder. Claro que não, a gente tem que registrar. Olha, eu vivo saindo de olho fechado, até nas fotos de Meet, gente. Eu não sei o que acontece. O clique acontece junto com o meu olho. Mas, Carol, quero te ouvir. Conta aí desse mestrado aí nessa área. Como é que tá? Então, eu tive o privilégio, né? Muito estudo aí, depois de 2 tentativas, passar aí. E nesse projeto, né, de pensamento computacional. E quando eu vi o tema, eu falei, meu Deus, eu preciso ver a Cris falar, né? O Alexandre falou da atividade que ele fez, eu fiz com os alunos do 5º ano, mas a atividade era, eu vejo com os meus olhinhos, né? Então, porque eu sempre brinco com os meus filhos quando a gente está dentro do carro, com essa brincadeira, eu vejo com os meus olhinhos e eles têm que me falar o que eles estão vendo, né? Então, assim, eu fiz essa atividade com os meninos e é fantástico, né, Alexandre? A devolutiva que eles dão, assim, é sensacional, né? Cada um com o seu ponto de vista, cada um se vendo, né? É muito interessante. Eu gosto muito também de trabalhar com o espelho, deles se olharem, deles se identificarem, né? Principalmente quando a gente trabalha as diferenças, que eles têm que perceber que nem a digital é igual, né? Então, assim, eu acho sensacional. E aí, vim com pensando nesse projeto. E o projeto é intitulado Formação de Professores nas Trilhas da Educação, uma contribuição para o processo do pensamento computacional na educação da rede municipal de Uberlândia. Então, é um desafio, né, que, como vocês falaram, tirar, né, esse rótulo de que pensamento computacional é tecnologia, é tudo, porque eu falo que depois que eu comecei a acompanhar vocês, a gente faz assim, nossa, mas eu faço isso, mas a gente vai guardando, e eu acho que nesse momento de pandemia o professor está precisando mesmo se encontrar, né? Ele já faz isso, então ele ter voz e expressar tudo isso que ele faz. E aqui em Uberlândia nós temos, né, 123 escolas da rede municipal. O ano passado eu tive a oportunidade de participar do grupo de 6 pessoas com a implantação das ferramentas do Google nas 123 escolas da rede, formando aí 6.000 profissionais, dando um curso aí do básico, e eu quis fazer essa pesquisa em cima desse público e deu certo, consegui entrar aí, né, entrei, eu estou na 2ª semana de aula, preciso do apoio de vocês, que eu preciso aprofundar cada vez mais, mas eu ouvi muito da fala da Cris no meu trabalho, porque foi muita pesquisa também para fazer esse projeto, e eu vou trazer a devolutiva para vocês, eu vou pesquisando, Ai, que né, bom são saber, 2 viu? anos aí, e tenho certeza que eu vou gritar a vocês. Sintam-se aí preparados que eu vou gritar, sim. Bacana, que, Carol. Eu acho que eu encontrei uma ajuda que, assim, no momento dessa pandemia, né, que foi quando eu encontrei todo mundo, e foi tão sensacional, a Cris na conexão, né, Minas, aí a gente, né,
Então, assim, a Sandra, às vezes a gente sempre troca os gifzinhos lá, né? Dalva, que também está no mestrado aí, e me manda material e a gente conversa, tudo. Então, assim, muito obrigada. Eu falo que tudo tem sido resultado de... Eu percebi que eu não estou sozinha. Então, que muitos estão envolvidos aí junto comigo. E eu só tenho que agradecer aí. Cris, sensacional, eu tô coladinha com você, eu quero muito trocar aí. Alexandre, quero seu contato, please, quero muito aprender. E é isso, gente, contem comigo aí. Eu tô... Cris, também, a outra Cris. Cris, ó, tô coladinha aí quero todas as informações e contem comigo também, o que eu puder ajudar, eu tô à disposição. Que legal, Carol, muito bacana sentir aí a sua empolgação, né, e conhecer, assim, né, do que você está propondo, pesquisar, mas de entrega também, eu acho que é muito bacana o que você, né, pode fazer aí na sua comunidade e depois compartilhar para a gente aqui. Eu acho que um desafio nosso também é desmistificar um pouquinho aí do que não é o pensamento computacional, né, ou desmistificar esse entendimento de que da tecnologia, né, que é para alguém que gosta da computação, porque o que a gente quer mostrar é que é uma estratégia de solução de problemas, e, como eu vi, assim, às vezes é coisas básicas, né, eu vejo isso lá no gerenciamento de projetos. Gente, mas como é que a gente vai dividir isso? Dividir em 2, dividir em 3, mas... né, eu preciso de desenvolver isso. Então, eu acho que é um exercício aí de que a gente pode desenvolver desde a educação infantil, né, para favorecer mesmo o nosso processo aí de criação de soluções, a gente, né, tornar aí as áreas, trazerem soluções para todas as áreas. Adorei, viu, Sandra? Foi muito bom, fiquei feliz aqui de retomar esse contato, tenho sentido muita falta, né, de estar nesses espaços online, compartilhando e aprendendo, e espero aí que a gente consiga fazer muitos outros encontros e que mais gente continue participando, né? Esse mesmo, planejar uma vida de... A Cris é um exemplo, gente. Por que as pessoas estão correndo tanto nos seus dias de... Está todo mundo cansado, correndo. Vamos planejar o dia, né? Seu dia tem quantas horas? Como é que a gente... Não é simples assim, não, né? Mas está aí um bom exemplo de que, às vezes, a gente não consegue nem desenvolver essa capacidade que nos favoreceria aí para planejar a nossa agenda, né? Mas muito bacana, gostei e aprendi também com vocês. Até mais. Aqui delirando, em nome do GG. Eu agradeço, você sabe que eu sou sua fã, você realmente foi muito generosa conosco, abrindo a sua agenda, eu te agradeço de coração. Você é essa pessoa luz que empolga, incentiva, uma fala fácil, o pessoal num tema tão polêmico, ela deixa tão gostoso, tão assim simples, e é simples quando você tem uma pessoa ou pessoas para compartilhar. Eu converso muito com a Alexandre, com a Cris, então, Gisele, minha amigona. Então, eu agradeço todos os presentes, vocês, assim, são incríveis, 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 incríveis. Muito obrigada. Eu vou parar aqui a gravação, e se a gente ficar mais um pouquinho,